Pela primeira vez no palco da ESPM, estrelando um fantástico show psicanalista e um palhaço. Com vocês, Cláudio Tebas. Casaco do Christian Dunker, gente. O estilo mais inteligente. Juro mesmo. Dá um negócio quando põe. Depois vocês experimentam. Com vocês, senhoras e senhores, o maravilhoso, o incrível, o inacreditável Christian Dunker! Ai, caraca! Ai, vamos começar? Psicanalista e palhaço, vamos começar. Ai. Olha, acho que vou começar contando como é que a gente se conheceu, como é que a história que como a gente se conheceu já foi a história do livro que a gente está escrevendo e tem a ver com a gente estar aqui agora, tá bom? Como a gente não ensaiou, certamente não sabe o que eu vou falar. Eu vou contar a minha versão dos fatos, depois eu vou pedir para ele contar a versão dos fatos dele, tá bom? Pode ser? Conheci o Christian assim. Eu coordeno um grupo de pais e mães, se chama Escola dos Pais. Não é Escola de Pais. É Escola dos Pais, porque é dos pais mesmo. Não é para ensiná-los a fazer nada. Eles se encontram para discutir os prazeres e dissabores de ser pai e mãe no mundo. Porque filho não vem com bula, e tampouco a gente tem uma bula para ser pai. Então, eu fui pai com 21 para 22 e carreguei todas as angústias de não saber fazer aquilo. Então, os pais se encontram, um processo de 8 encontros de autoconhecimento em grupo. E num determinado momento desse encontro, a gente chama um especialista. Era a primeira vez que a gente ia fazer esse formato, chamar um especialista. Aí na roda apareceu o nome de quem? Christian Dunker. Aí eu já tinha ouvido falar um monte, sabia que ele era psicanalista e tal. A gente mandou o convite, mas como ele vinha, eu queria saber um pouco mais sobre ele. Tudo isso estou contando exatamente assim. Entrei na internet. Aí eu falei, caraca, ele é famoso pra cacete, tinha um monte de coisa do cara. Ele escrevia com um monte de revista, teses, cara. E tinha uma coisa que me chamou a atenção. Ele tinha um canal no YouTube. Eu achei que mundo moderno, um psicanalista, cara, e achei que ia ser chato o canal, pra ser sincero, desculpa, achei. Desculpa, juro mesmo. Aí eu abri o canal e uma coisa que me chamou muito a atenção, tinha uma porrada de view, tinha muito view. Eu falei, caraca, ou tem muito psicanalista ou muita gente precisando. E aí eu cliquei para ver, e achei incrível, porque não tinha nada de chato, não era cabeçudo, não era acadêmico. Eu entendia quando ele falava de Lacan. Eu achei que não ia entender nunca. Achei super legal. E é como se fosse papo de bar, só que em vez de falar do Neymar, falava do Sartre. Falava do Sócrates, mas do filósofo, sabe? Mas que aparecia lá para jogar bola e tal. Bom, aí eu fiquei fã do cara. Aí ele ia lá na escola. A gente se preparou, deixou tudo bonitinho, os adultos tudo ali excitado, falando pelos cotovelos, que ia chegar o Christian Dunker, né? Aí o Christian chegou. Quando ele chegou, eu coloquei aquela cara de anfitrião e tal, fui cumprimentar. Ele chegou assim, tudo bem, prazer, bem-vindo. Aí ele falou, meu! Eu achei incrível que ele tinha sotaque da Moca. Era como se fosse assim, o psicanalista da Rua Javari. Juventus, né? Aí eu falei, achei que tudo isso numa sinapse de um segundo. Aí ele falou, meu, gosto muito de você, vamos dar um curso na Casa do Saber? Assim, sem preliminar. Pá! Eu falei, vamos! Quando? Mais ou menos daqui a umas 3 semanas, eu tô com uma data lá, assim, mas sobre o quê? Você tem aquele seu vídeo lá, a gente dá um curso sobre o vídeo. Tá bom. 3 semanas depois, a gente estava dando um curso na Casa do Saber. Só o curso valia uma história, eu não vou contar, que senão fica muito comprido. Estava dando curso na Casa do Saber, sem saber muito bem o que ia fazer, a gente só se falou por Skype 2 vezes, e no final a plateia gostou. Foi surpreendente, tinha umas 20 pessoas e gostaram. Aí, naquela colheita que a gente faz quando termina, foi muito legal, a mistura dos dois lados de ver as coisas e tal. Aí o Christian falou assim, então,
nós vamos lançar um livro. Eu fiz uma cara de... Tô sabendo, né? Faz tempo. Depois em casa eu fiquei pirando, né? A gente nem namorava, já queria ter filho. E pirei mais ainda. Pensei, nada mais normal do que um psicanalista, a coisa começar pelo sexo. Aí a gente foi tomar uma bebida depois. Fui eu, ele e a Cris, esposa dele, que é Dunker também. E aí a gente sentou no bar para tomar pinha colada. E a gente até hoje não sabe se veio certo ou se veio marguerita. Mas a gente tomou a pinha colada. E eu falei para ele assim, puta, Christian, agora você se fudeu, meu. Porque agora eu vou começar a escrever amanhã. Ele falou, beleza. E aí comecei a mandar texto para ele para mim. O livro sai em março e a gente está aqui. Agora eu quero ver o que você vai contar, porque eu não sei mesmo o que ele vai contar. Vou até ficar lá embaixo para te assistir. Versão B, o outro lado da história. E como isso tem que ver com o nosso assunto aqui, que é a escuta, né? De como a escuta começa por uma pressuposição de quem que é o outro, né? De certas antecipações, de como é que vai se dar aquele encontro, e que às vezes ajudam muito e às vezes é muito desfavorável. E eu conheci o Cláudio Tebas numa situação assim, nos anos 80, onde aconteceu um fenômeno dentro do teatro, né? Uma verdadeira assim, coqueluche, chamava-se Jogando no Quintal. Era um negócio incrível. Assim, eu acho que estava num teatro, tinha umas 1000 pessoas. A gente lá, vamos lá ver o teatro, é uma coisa nova. E de repente você estava dançando, os caras subiam e faziam, enfim, você bater palmas. Uma relação completamente assim, nova, diferente entre o público e os atores. Isso era um desdobramento de uma experiência muito bacana que começou com o quintal. Começou com o quintal, foi se expandindo, aumentando, até que eles trouxeram o quintal para o palco e mantiveram aquela pegada. Isso, assim, marcou muito a minha geração. Tinha vários amigos que sonhavam em entrar para o Jogando Quintal. Jogando Quintal foi para televisão, Faustão, virou uma coisa, existe até hoje, né? Mas uma coisa muito famosa e muito importante, muito significativa para mim. Então, quando 15, 18, 25 anos depois, alguém me falou assim, o Cláudio Tebas está lá na escola fazendo um negócio e ele queria falar com você. Eu falei, comigo? Cláudio Tebas? Do Jogando Quintal? Cara, claro. Vai ser assim, vou na hora e tal, uma honra, assim, uma oportunidade, sabe, de você ver alguém que era uma espécie de ídolo, uma pessoa famosa e tal. E eu cheguei assim, era um encontro pequeno com os pais e tal, a gente trocou. Ele mentiu uns pedaços, não foi tão curto assim a primeira pegada. Mas a gente estava aqui naquele aquecimento, assim, meio camarim, e ele falava um negócio, falava outro e tal. E de repente eu senti uma coisa estranha, que a gente às vezes tem na clínica, mas é raro. Que é um negócio assim de que você está despido, que você está... Que parece que você conhece aquela pessoa há muito tempo, que você não precisa, sabe, então, você, ouvir falar e etc, e que a gente está junto, né? Então, pareceu muito, assim, natural, eu juro que eu não faço isso com todas, tá, querida? Dizer, cara, a gente precisa fazer uma outra coisa, e como eu tinha uma outra coisa, eu falei, vamos juntos, né? Mas eu acho que essa história ela é importante também para o nosso assunto, porque ela fala de um elemento importante da escuta, né? Quer dizer, de repente eu me vi assim meio despido, né, do meu personagem, professor, psicanalista e o caramba, e eu me vi assim numa certa proximidade com esse cara, né? Eu poderia ter simplesmente assim ido em frente, né? Uma pessoa legal, bacana, a gente vai se ver, mas ele me fez escutar uma coisa. Ele me fez assim, eu indo para casa, eu falei, cara, mas por que esse cara é tão legal? Né? Por que esse cara ecoou alguma coisa em mim? E daí eu pensei, bom, mas ele faz alguma coisa que é parecida com o que eu faço. Só que ele é um palhaço.
Daí eu escutei que o que eu fazia era um tipo de palhaço. Era um tipo de, assim, vestir a fantasia das pessoas, dar suporte para que elas fossem adiante na viagem delas com o inconsciente, que, assim, ao escutar o que tinha acontecido entre a gente, eu descobri uma coisa nova sobre o que eu faço, o que eu sou. Né? Então, a ideia de fazer um livro é tipo uma consequência desse encontro e dessa experiência que a gente começou a ver. O que a gente tinha em comum? A gente escutava as pessoas. Palhaço por uma via, psicanalista por outra via, mas que o que, assim, a essência do que a gente está interessado é transformar o mundo, transformar as pessoas, mitigar o sofrimento a partir de palavras, gestos e da possibilidade de escutar o outro. Né? Mas o psicanalista escuta uma pessoa, uma por vez, no consultório, mas o palhaço escuta assim a todos nós. Ele é uma espécie de escutador profissional. E foi assim que nasceu essa profissão lá, durante o final da Idade Média, os bufões, que eram aqueles que viviam junto do rei e que podiam dizer coisas para o rei que ninguém mais podia. Por quê? Pela situação assim, de exterioridade, de marginalidade, de assim, estar um pouco fora, né, de todo e qualquer personagem para poder falar da verdade social, né, falar das relações de poder, né, dentro ali da corte, reis, príncipes, etc. Ele é um cara que escuta e te devolve coisas que vão te servir na viagem e que vão te servir na tua relação, né, de poder, na tua relação com teus personagens, na tua relação com os outros. Então, Tebas, foi isso que rolou. Não tem muito a ver com o que você falou, mas eu te escutei, você me escutou e a gente tá junto nesse, vamos dizer assim, desentendimento, se vocês quiserem. Olha, a experiência de estar fazendo o livro junto, eu fui aprendendo muito sobre mim mesmo e eu fui assistir uma palestra do Cristo sobre escuta e fiquei super orgulhoso que ele passou meu vídeo. Quem já assistiu Fala Que Não Te Escuto? 4 pessoas, olha o sucesso que ele fez. Fiz eu, o meu sobrinho que está aqui filmando hoje, 7 anos atrás. Era uma provocação, se a gente escuta ou está no automático. Vou convidar para a gente assistir e quero ver o que você tem a dizer sobre ele. Pode ser? Manda. Hã? Como é que chama a rua? Fala Piraí. Fala que você vai aqui na Piraí. Tá. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade para sequestrar o seu Antônio. Tá liberado. Hã? Tudo bem, amigo? Desculpa te incomodar. A gente vai estourar um caixa do Itaú aqui perto. Qual que é o mais próximo? Caixa do Itaú. Estourar. Na Avenida José Félix. Vai ser o seu próximo cruzamento. Pra cá, lá na frente. O primeiro cruzamento que o senhor vai encontrar. Tá. À sua esquerda tem um caixa lá. Ah, obrigado. Bom? Obrigado. Três câmeras, né? Aquele ali que é meu celularzinho, esse aqui que é um celular bem melhor que o meu, e a câmera que está com o Pedro. Opa, tudo bem? A fazendinha, por favor, eu vou torturar uma idosa lá. Muito obrigado. Idosa. Meu, essa foi maldosa, cara. Nossa, que genial. Tudo bem, amigo? A entrada do shopping onde fica? Se eu soltar a rinha. Ah, esse aqui é só. Ah, então tudo por aqui. Tá legal. Tem esse conezinho amarelo. Tá bom. Obrigado.
Tudo bem, já estamos chegando aqui. Vamos colocar a bomba. Tudo bem? Nós somos terroristas? Onde é que você está vindo? Terroristas. Tá, beleza. Você põe a bomba lá agora, não? Obrigadão, viu? Mais um café com espuma. Não podia ajudar comigo, tem que ser sincero. Casa Bahia, com uma das Luísa, né? Qual das duas melhorações? Qual a melhoração, cara? Olha, bem Luísa. Tá, vou perguntar aqui. Tudo bem, amigo? Tem a Nobel? Quem precisa assaltar lá? Aqui à esquerda? Tá, muito obrigado. Vamos assaltar de novo. Obrigado. Tudo bem, amigo? Opa, como é que chegou na estrada? Na Raposo, Tavares? Fez um assalto aqui? Eu vou pra qualquer lugar. Quero só fugir. Tá bom. Você não fica? Caraca. Olha, eu faço a brincadeira há muitos anos. Tá o André aqui que a gente fazia com a mãe do Vissa, amigo nosso. Eu vou contar como é que surgiu e tô louco para te ouvir falar. Essa brincadeira apareceu nessa época, que a gente tocava, o André toca, é músico, irmão, e tinha a mãe do amigo nosso não escutava nada, a gente falava absurdos, ela não escutava. E na escola, eu estudava no Objetivo, e os professores não escutavam. Não escutavam. Eles tinham uma apostila, e eu comecei a pensar, será que não escuta mesmo? E eu perguntei, não escutava. Aí eu comecei a colocar palavras absurdas no meio da frase para ver, não, vai escutar. E não escutavam. Professor, quais países fazem parte da Península Ibérica? Portugal e Espanha. Né? Não escutavam. E aí virou uma febre no fundão. A gente fazia o tempo inteiro. E tinha outros professores, a gente fazia a mesma coisa com esse professor que eu vou falar e com o porteiro. Um dos professores, ele não deixava a gente sair para fazer xixi. Não, só depois do sinal. Não, só depois do sinal. Não deixava os meninos fazer xixi e as meninas, se tivessem que trocar absorvente, não deixava. Só depois do sinal. Aí, como vingança por toda a chama a urina retida, né? Eu fiz a seguinte sequência com ele e isso virou sempre. Professor, posso ir no banheiro? Não, só depois do sinal. Passava um minutinho. Professor, posso ir no banheiro? Não, só depois do sinal. Professor, seu pinto sobe ainda? Já falei que não, meu filho. Só depois do sinal. A gente morria de rir. Primeiro porque não subia, segundo subia depois do sinal. A gente sempre achou que era por causa da professora de geografia. Não escutavam mesmo. Passaram-se muitos anos, já era palhaço, pesquisava relação mesmo, porque eu não trabalho com malabares, trabalho com gente o tempo inteiro, escuta é o meu instrumento de trabalho, pesquiso obsessivamente isso empiricamente. Chamei o Pedro, que está aqui, meu sobrinho, e a gente foi para a rua, fizemos 3 vídeos. Sempre perguntam se escutaram, só 4 pessoas escutaram, e a gente comemora, então, confete quando escutam. Então a gente ia fazer um vídeo das pessoas que escutaram, não deu quórum. Não escutaram mesmo, a gente borra a cara das pessoas para não prejudicá-las, que não é uma crítica àquelas pessoas, é uma crítica ao jeito que a gente vive, né? E as pessoas que escutaram sempre com muito bom humor, o Pedro vai lembrar disso, no guichê, isso aqui é um guichê, tá? No guichê do shopping, eu fui pagar, né? Falei assim, onde fica o G1? Vou colocar uma bomba no carro. Aí ela falou assim, então coloca depois das 18 que eu já fui embora. Então, ficou pra gente isso. Puxa, por que acontece isso? Por quê? A gente conversou com muita gente, a gente foi procurado por muita gente, procuramos muita gente, cada um com uma versão, todas muito complementares, embora diferentes, sobre essa questão. Será que está no automático? Será que é outra coisa? Eu tenho curiosidade mesmo de ouvir. Pois é, esse é um problema, um assunto crucial para a gente. Né? Porque vamos pensar assim, não se escutando desse jeito, como é que a gente consegue mudar alguma coisa? Né?
Como é que a gente consegue se transformar? Muito difícil. Independente do que o cara diga, né, vou assaltar, vou fazer um ato terrorista, a nossa capacidade assim de antecipar o que ele já vai dizer em função de duas coisas, né? O contexto, então é um sujeito bem apessoado, está num carro, fala bom dia, boa tarde, por favor, né? E o segundo aspecto é a dimensão corporal, né? Chamada paralinguagem. Então, o tom de voz, né? O volume, a maneira como você se coloca. Tem algumas pesquisas que apontam mais ou menos para o seguinte: 60% do sentido que a gente dá para as coisas vem desta repetição, né? Vem desta antecipação. Que a gente pode chamar o quê? De cotidiano, rotina, é a vida que a gente leva. E, frequentemente, a gente se insurge com isso, a gente sofre com isso. Porque a gente vai se encontrando com o quê? Com o mesmo sentido. Se o mesmo sentido é bom, mais do mesmo é bom. Mas quando ele não é mais do mesmo, começa a ficar muito ruim. Né? Bom, então, 60% contexto, 30% a paralinguagem, o tom de voz, o corpo. Né? Sobra, assim, uns 10, 15 para a palavra. Né? Vocês vão dizer, puxa, então nós estamos perdidos. Então nunca vai acontecer nada. Não, justamente porque tem tão poucos elementos assim distintivos que é ali que a coisa pega. É ali que, se a gente consegue trazer isso, se a gente consegue fazer com que o outro se escute e mais, que a gente se escute, a possibilidade de mudar a si e ao mundo é muito grande. Essa é a nossa arte, é para isso que a gente mobiliza, enfim, as técnicas, o humor, é para isso que a gente está tentando inventar e produzir na vida de uma pessoa. Né? Bom, tem uma história que eu acho que permite a gente assim colocar os termos do nosso problema. Né? É uma história relativa à invenção de um instrumento, todos conhecem, chamado estetoscópio. Um estetoscópio, instrumento médico, para o quê? Para ouvir. Então, primeira coisa, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Em português, mas né, também em inglês, hearing e listening. Né? Tem quase todas as línguas. Uma fala do quê? Da nossa propriedade sensível. Né? Perdi a audição, não estou mais ouvindo. Perdi a capacidade de escuta. O que está acontecendo comigo? Eu estou fechado no meu mundo, eu não consigo mais inventar novos sentidos, eu, enfim, não consigo mais estar direito com o outro. Essa história é o seguinte: era um médico chamado Augenbrühl, em 1780, que tinha desenvolvido uma forma de fazer diagnóstico, né, a partir da palpação que ele tinha dos órgãos, se estava um órgão mais inchado, outro menos inchado e tal. Ele vai fazer uma viagem para a França, de férias. E daí na França, ele vai visitar uns vinhedos, uvas. E os caras que trabalhavam com a confecção das uvas tinham um problema que era o seguinte: como saber que essa uva está com o coeficiente de açúcar exato para fazer aquela borgonha, aquele bordeaux, aquele vinho que você precisa? Né? Você vai fazer uma colheita tardia ou uma colheita recente? Como? Vendo uma uva, às vezes tinha umas dicas, mas eles tinham desenvolvido um método muito mais preciso, que consistia em tocar suavemente no cacho de uvas e, com um instrumento feito de madeira, escutar o que reverberava da uva, né? daquele som assim produzido, e conforme, enfim, o som dessa reverberação, eles intuíam: tá boa para colher, não tá boa para colher, deixa um pouco mais, põe no barril, e todo o sistema girava em torno disso. O que o Augenbrühl fez? Voltou para a Alemanha, falou: se vale para um cacho de uvas, vale para pessoas. E pegou aquele instrumento, aquela técnica que já existia, e começou a usar para escutar a barriga, a respiração, o funcionamento cardíaco. E isso foi um salto gigantesco, né, para a medicina. Né? A medicina interna começa a se desenvolver a partir disso.
Bom, o que isso tem que ver com a nossa história? Porque essa é uma história sobre audição. Primeiro passo a audição não é o mesmo que escuta, mas apurar a audição é uma coisa que favorece sim a escuta. Uma coisa que eu digo para os meus alunos. Eu dou aula de psicopatologia, dou aula de clínica geral. Então, eles vão pela primeira vez ver pacientes. Eu digo, escutar uma pessoa é como escutar uma orquestra. Você é principiante, você chega lá, acha tudo bonito, gostei, faz um barulhão. Não, você quer escutar para valer, você tem que me dizer como é que estavam as cordas, onde estão os metais, percussão está funcionando. Ou seja, você precisa escutar várias coisas ao mesmo tempo. Isso significa também ouvir, também conseguir distinguir, né? Variações de afeto, variações de ênfase, palavras que são usadas meio fora de contexto, congruência entre o que você diz e o que você sente, congruência do contexto com o corpo, com as palavras que são escolhidas. Enfim, você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a história da invenção do estetoscópio ela é interessante também, porque ela vale como uma metáfora. Então, veja só, né? Escutar envolve um tanto de curiosidade. Esse cara é um médico, pesquisador e tal. Escutar envolve tocar o outro. Tocar o outro. Né? Lembra que eles tocavam, batiam com cuidado na uva para descobrir o que ela reverberava em você. Ou seja, importante. Curiosidade, disposição para o outro, mas também cuidado para tocá-lo com jeito, para tocá-lo onde ele aguenta ser tocado, para tocá-lo de uma forma assim que ele não cause dor. E depois, você não escuta ali, você não escuta imediato, né? Você não põe um ouvido, né? Você escuta aquilo reverberar aonde? Né? Esse instrumento que ele inventou é o nosso instrumento de escuta. Ela está embutido entre a bigorna e o martelo, em algum lugar daqui para dentro da sua alma, existe uma espécie de órgão que é onde você reverbera aquilo que vem do outro. Ou não reverbera. Por quê? Porque praticar essa arte da escuta envolve alguns assim, requisitos do seu lado. Ou seja, envolve você se despir, você se abrir para receber o que vai vir do outro, e às vezes aquilo que vem do outro não é legal, é chato, não é aquilo que você esperava, não é assim exatamente a cumprimento das expectativas que você tinha. Daí eu vou dizer, não é exatamente isso que a gente estava esperando? Não era o rompimento dessa falação, esse é o termo técnico para o que o Tebas usou aqui nesse experimento. Ele contou com o fato de que a maior parte do tempo a gente está falando para não se escutar. A gente está falando para si, para não escutar, e a gente está falando para o outro também não escutar. Trocas funcionais de interesses e demandas acontecem, fazem parte do jogo, mas elas são tão mais ágeis, tão mais rápidas, tão mais funcionais, quanto menos a gente escuta e se escuta. Tebas. Tchau, gente. Valeu. Eita, Caraca. Tô com um monte de coisa na cabeça. A primeira coisa que me ocorre é que a gente não foi educado a escutar. Mas eu tô com muita... Essa imagem da reverberação, eu tô aqui com um monte de palhaços amigos. O palhaço escuta na reverberação do encontro dele com o outro. É desesperador ver um palhaço que chega para uma plateia em dissonância. A plateia está quase dormindo, o cara chega, boa tarde, São Paulo! O cara tem que sentir essa reverberação, como diapasão mesmo. Para esse som reverberar, ele precisa de fundação da criação. Christian escreve um livro de maneira linda, que a arte da escuta pode ser comparada com a arte de criação de um vazio. E o vazio para o palhaço é o chão que ele pisa. Para falar disso, vou dar uma voltinha. Alguns palhaços amigos odeiam quando, por exemplo, nas manifestações colocam o nariz de palhaço. Eu respeito, cada um é de um jeito. Não gostam quando xinga de palhaço na rua. Ficam putos da vida. Eu gosto. Gosto por um motivo simples, mas quando eu estou dirigindo. Então, por quê? Porque masoquismo pode ser uma espécie.
Gosto por um estilo, uma coisa simples, no carro, dirigindo, alguém me chama de palhaço, eu falo, nossa, vou reconhecer. Já fico me achando. Mas gosto de uma coisa mais profunda. Eu gosto porque eu me sinto, e é verdade, falando muito com o meu coração, porque quando me colocam nesse lugar de zero ninguém, de zero à esquerda, de nada, eu me sinto de mão dada com a minha ancestralidade. Os bufões, os bobos da corte, se Freud é o pai do psicanalista, os bufões eram os pais dos palhaços. E esses caras, eles eram zero à esquerda, eram nada, e é disso que vem o nosso poder. Os bufões, por exemplo, tem várias histórias, despiam eles, colocavam mel, jogavam penas e colocavam o cara na rua para o pessoal escarnear ele. Mas quanto mais escarneavam, mais ele gostava. Porque quanto menos poder nos atribuem, mais poderosos nós ficamos. O que tem a perder aquele que sabe que não tem nada? É por isso que nas cortes eles podiam falar para o rei, eles não tinham aspiração de poder nenhuma. Quando estava todo mundo defendendo uma imagem, um posto, um cargo, uma coroa, ele estava só podendo ser. Olha que liberdade. Quanto menos me dão, mais eu tenho. Então tem uma imagem que eu coloquei no livro e que, na hora que eu escrevi, me senti quase que sendo assim, parecia que eu estava tirando a roupa e mostrando, que eu divido com os meus parceiros de pesquisa de palhaço, que é por que o sapato do palhaço é grande. Vamos imaginar aí, gente. Imagina o palhaço típico. Por que o sapato do palhaço é grande? Quem gostaria de dar um palpite? Não tem certo, não tem errado. Eu tenho só a minha versão. Para caber todos os pés. Quem mais pode falar? Manda. É o sapato que ele encontra. O sapato do palhaço é grande porque não é dele. O sapato do palhaço é grande porque ele simboliza a essência humana, para ser bem redundante. A nossa essência é essencialmente perdedora. O ser humano é perdedor, é errante, é despossuído. Viemos sem nada, vamos embora sem nada. A gente vai perder amores, vamos perder fases da vida, vamos perder nosso tônus, cabelo, dente. Vamos perder pessoas que a gente ama. Vamos perder nossos pais. E com sorte, nossos filhos é que vão nos perder. Nós somos perdedores. Então, quem não tem nada é forte. É daí que vem a potência do palhaço. E o nome que a gente dá para essa exposição da nossa errância, da nossa perda, é vulnerabilidade. Abrir-se. E a hora que a gente se abre, tem espaço para reverberar o encontro com o outro. Conversando com a minha mulher ontem, ela falou, mas é possível acessar essa vulnerabilidade toda? E aí a gente chegou numa conclusão. Foi um papo na cozinha tomando vinho ontem. Tem uma imagem do Galiano que ele fala para que serve a utopia. Acho que muitos de vocês já ouviram. E eu vou trazer para falar da vulnerabilidade. Diz o Galiano, para que serve a utopia? Você dá é como se fosse o horizonte a utopia. Você dá 2 passos para frente, o horizonte afasta-se 2 passos. Você dá mais 5 passos em direção a ele, ele afasta-se mais 5 passos. E você dá mais 5 passos, ele afasta-se mais 5. A utopia serve para fazer a gente andar. A vulnerabilidade, esse espaço de abertura, talvez você não encontre, mas o valor dele está na busca. E o nome da busca é porosidade. Quanto mais porosos a gente tiver para receber, mais a gente vai ter chance de fazer com que o outro reverbere na gente, para que o outro caiba na gente. E essa a escuta do palhaço do mundo, a escuta de quem sabe que não tem nada a perder. E quando a gente se abre, cabe uma coisa que é incrível, escrevendo o livro a gente foi descobrir. Quando a gente se abre, a gente pode viver os 4 Hs da escuta, que a gente deu um nome chique no livro que chama A Doutrina Universal dos 4 Hs. Basta segui-la, você se tornará um mestre da escuta. Né? Quer dizer, é uma brincadeira,
fazer uma brincadeira, uma autoironia com algumas ideias que realmente são importantes, né? E que eu acho que servem principalmente para apresentar a ideia de que a escuta ela é um percurso, ela é uma pequena viagem, ela é um sistema de vai e vem, como a história ali da uva e do próprio produção do vinho, né? A gente diz assim, são 4 Hs, porque para poder escutar o outro, a gente precisa se abrir, a gente precisa ter essa porosidade. Que posição no mundo a gente precisa convocar para fazer isso? A posição de hospitalidade. Aquele que, assim, abre o seu hotel, abre a sua casa para o outro. E quando ele entra, ele aporta na sua casa, é muito importante que ele venha com a linguagem dele, com os costumes dele, com os valores dele. Essa é a regra da hospitalidade, né? Eu te trato, eu cuido de você, mas eu vou ter uma atitude que é uma atitude política. É uma atitude muito interessante, porque já se disse o seguinte, por onde começa a colonização? Por onde começa o poder? Começa com um axioma simples que é assim, fala a minha língua, fala o latim, fala o português, fala o espanhol, fala a religião da cristandade, fala a religião do Islã, fala, enfim, a religião da psicanálise, fale a minha língua, e daí a gente se entende, né? Facinho. Não. Hospitalidade, a capacidade de hospedar o outro é o contrário disso. Dizer, ó, você vai vir para minha casa e, pelo menos no começo, no primeiro momento, a língua que vale é a sua. É isso que faz a gente, assim, acolher o outro. É o segundo momento, o segundo H, né? Que é, bom, a gente acolhe, mas o segundo momento e tem a ver com hospedar e até a origem de hospedaria, que é o hospital. Ou seja, o hospital onde é que nasceram os primeiros hospitais? No mundo islâmico, né? No norte da África, em Bagdá, né? Leiam O Físico, que é um lindo romance sobre a história dos hospitais, né? Os hospitais no Ocidente começaram muito depois, né? No século XVIII, XVII. Né? Por quê? Porque havia um mandamento de qualquer pessoa que aporte na sua casa tem que ser bem recebida, hospedaria. E desse mandamento evoluímos para hospital. Ou seja, eu te hospedo e de repente eu descubro que você sofre, que você tem uma dor, que você tem algo que não vai bem, algo que pede por se dizer, algo que te põe num estado de desconforto. É preciso tatear para encontrar isso. Não basta dizer assim, me conta aí o que há de errado. Porque muitas vezes a própria pessoa desconhece isso. Hospedar, hospital, daí a gente vai para um outro momento mais radical ainda, né? Que tem a ver com a mesma palavra, que é hospício. Hospice. Né? Em inglês, lugar onde no começo a gente ia para morrer. Antes de ser cuidado e tal, era um lugar em que a gente se despedia, né, do mundo e a gente ficava assim sendo cuidado naquele lugar. E depois virou a casa de loucos. Os dois sentidos. Se você quiser escutar o outro, você precisa recebê-lo, compartilhar algo do sofrimento, do mal-estar, mas em seguida compartilhar a loucura. Essa ideia de, te recebo na minha casa, mas desde que você não seja inconveniente, desde que você seja normal e comportado, bem educado e etc., dá para ouvir, mas não dá para escutar. O quarto elemento da escuta, e que também deriva dessa mesma palavra, é a palavra hospedeiro. O que é um hospedeiro? Um mosquito, pica, vírus, o vetor, hospedeiro. Hospedeiro tem que ver com a ideia de transmissão, contágio. E, de fato, uma boa escuta, ela cria uma experiência, ela cria uma coisa que você tem vontade de transmitir. Não é assim quando o palhaço conta uma piada, você acha uma piada super legal. O que você quer fazer? Você quer contar, passar ela adiante. De graça. Ninguém te obriga a isso. É uma forma de você ampliar e refazer aquela experiência de humor e de satisfação, aquele bom encontro que você teve com o outro.
Você transmite. Veja só, então o que a gente está falando? Que na escuta tem uma coisa que envolve uma generalização, né? Que você começa em um ali e daí você vai ampliando e vai contando isso para o mundo. Mais ou menos como a gente está tentando fazer aqui, a partir do nosso encontro. Né? Mas tem uma história que eu acho que dá para fixar, serve para fixar como essas coisas acontecem na vida real. Né? Uma história pessoal, um momento vulnerável, né, da minha vida, tinha tomado um fora, mas um fora, daqueles assim, gostoso. Né? Era apaixonado, louco por uma menina. E a menina, a gente convivia e tal, e ia pra lá e pra cá, e eu fazendo o meu melhor, e me esforçando. E um dia ela fala assim, você. E eu falo, agora vai. E quando eu vejo, ela tá falando com o meu melhor amigo. Que ela começa a namorar meu melhor amigo. E eu adoro meu amigo, ele não fez nada errado, ela também não fez nada errado, mas isso é uma coisa que eu, assim, não recomendo a vocês. Isso faz mal para a pessoa. Daí, eu tava nessa, agora eu preciso fazer alguma coisa. Isso me levou à minha primeira análise. Mas antes da minha primeira análise, a gente tenta tudo. Né? É dança, é chuva, é banho de sal grosso, a gente tenta tudo. Mas, antes disso, me ocorreu assim que eu precisava fazer algo. Sabe aquela sensação que você tem que fazer algo? Geralmente ela vem quando você não está se escutando ou escutando o outro. E o que eu inventei de fazer é correr a São Silvestre. Já ouviram falar de São Silvestre? São Silvestre, corrida, tiver 31. E por quê? Porque é impossível, todo mundo feliz ano velho. E eu lá, garota, pra mim não. Né? Então o jeito que eu falei é, vou ficar correndo. Daí a gente esquece, né? Corre que esquece. Daí deu uma largada no tempo que era lá na Paulista, descia Brigadeiro, subia Consolação. Tinha significante Consolação, tinha alguma coisa a ver com essa ideia, assim, né? Daí eu, valentão, né? Desço correndo e tal, sozinho, escuro assim. Daí quando eu chego na subida da Consolação, falo, puta que pariu, não vai dar. Não vai dar. É a Consolação inteira, assim, né? Daí eu desacelerei, comecei a mais devagar, assim, né? Daí eu escuto uma voz, tipo assim, desanima não, rapaz, vamos lá. E eu olho pro cara aqui do meu lado, assim, passando, sabe? Você tem aquele momento, o estranho chegando na sua vida. Uma pessoa que você nunca viu, meio falando assim, no limiar, entre o lúdico e o intrusivo. Você está se metendo na vida de quem? Você sabe o que está acontecendo aqui para você falar, vai em frente? E eu dou uma resposta assim, não, tudo bem, realmente eu vou, mas está muito difícil e tal. E o cara se sai com uma, nunca tinha visto o sujeito na vida, né? Não desanima não, que isso tudo é psicológico. Isso tudo é psicológico. Legal, era o que eu estava precisando ouvir meia-noite nessa situação, que isso é uma coisa psicológica. E daí psicológico? Sim. Não, é que eu sou um tipo assim, psicólogo. Não diga, eu sou um tipo de psicólogo. Eu, na verdade, eu dirijo um táxi. Mas a minha verdadeira profissão é que eu sou um psicólogo. Eu sou psicólogo das pessoas. Aí entrou no meu táxi e via como o cara tinha um lance de abriu a porta, entrou, começou a falar e ele escutando. Ele era um prático da escuta. E ele começa a me dizer então que não, porque eu tive aquela moça que deu à luz no meu táxi, aquele outro que casou no meu táxi, que pediu namoro, que desfez o namoro. E ele começou a contar umas histórias legais. E eu indo, e o cara contando as histórias, e o papo. De repente a gente tinha subido a Consolação. Falei, cara, não é que tu é psicólogo mesmo? É psicológico esse negócio aí. E o cara assim me abriu um sorrisão, falou, você viu?
Não falei que eu era psicólogo? Tchau, uhul, foi embora, desapareceu da multidão. Né? Quer dizer, é uma história que eu acho muito sintética, né, para a gente ver esses 4 Hs. Né? Vocês percebem aí como teve um momento em que a gente podia se separar, ali logo no começo. O que você está falando na minha vida? De certa forma, ele foi hospitaleiro e eu também deixei ele entrar. Primeiro H. Por que esse H foi possível? Porque ele percebeu, ele escutou em mim que eu estava sofrendo, vulnerável, não aguento mais, não vou conseguir subir a consolação. Ele estava ali atento, pegou esse ponto. Para onde foi a conversa? Loucura. Só loucura, minha loucura, olha só, esse caso, aquele outro caso. E fomos em frente em torno de uma loucura compartilhada. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Transmitindo para vocês essa história. Ou seja, terminei de escutar aquilo que ele me disse, agora aqui com vocês. Vocês vão escutar, talvez toque, talvez não toque. Talvez isso vire um hospedeiro para vocês, talvez não vire. Vai depender do tipo de escuta e de encontro que a gente conseguir produzir. Que demais. Incrível. Até perdi, porque achei tão... Eu amo essas histórias. Amo. Amo essa coisa cotidiana. Outro dia eu vi uma entrevista do Antônio Prata com aquela psicanalista que você conhece, que foi na Carandá. Esqueci o nome dela. Julieta Jerusalemski, isso. E ele fala uma coisa tão legal. Ele fala assim, putz, a vida não é feita de coisas épicas. A vida é feita de minúcias. Dessa coisa pequena, cotidiana, banal. Você não acorda de manhã com uma espada e fala, vou salvar Roma. Não, você vai para o banco. Você vai para o cartório, vai buscar o filho na escola. Você não chega para tomar café da manhã, tá os cavaleiros da tábua redonda. Não, tá lá você sozinho, sua mulher já saiu atrasada. Você não chega no metrô, tá a Angelina Jolie amordaçada, sendo raptada com o vento batendo no cabelo, assim, ó. Ela linda e maltratada. Não, tem uma senhora lendo, um cara com uma pastinha, um cara que está com uma cara de tristeza, e você fica pensando, será por quê? Um taxista, psicólogo. Essas histórias extraordinárias. Me veio muita coisa para falar. Uma sobre hospitalidade. Então, em setembro, e o setembro é o Setembro Amarelo, conscientização sobre os níveis alarmantes de suicídio. O Christian tem os dados. Qual que é o dado, Christian? Você trouxe outro dia? Que subiu em 40 anos, quase 50% em todos os países, especialmente em jovens, né, entre 15 e 24 anos. É uma das 10 temas da Organização Mundial de Saúde mais críticos em saúde no mundo. Né? É uma coisa que aparentemente veio para ficar, vem já há algum tempo e que a gente tem que fazer, né? Com essa epidemia, né? Um problema demográfico, né? Social. A principal ação do Setembro Amarelo, para quem está nesse nível de aflição, é escutar. Escutar essa pessoa, CVV, escutar essa pessoa, hospedar, cuidar, né? Se a gente imaginar que uma pessoa que está à beira do suicídio é porque ela está se sentindo sem lugar no mundo, a ponto de querer se matar. Mas quando você escuta, você a conforta. Então, para mim, isso tem uma imagem muito poderosa, que é quando você escuta o outro, você está dizendo para ele, eu tenho um lugar para você em mim. Que lugar melhor para se refugiar, para se hospedar, para ser cuidado, para poder ser quem você é, ser louco, e saber que o outro carregou você. É por isso que o CVV funciona, com psicanálise, com meter. É 1 hora, mas a gente leva embora. Né? O grande problema, eu acho, é que a gente não foi educado a escutar. A gente não foi educado a escutar. A gente foi educado a fica quieto, senão você vai para a sala da diretora. Você é punido. Escuta e fica quieto, escuta. É isso. E aí, nessa hora, fica quieto para a sala da diretora, consegue matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você passa a achar que a diretora é um monstro e você associa a escuta a um lugar de pau mandado.
Escuta é coisa de subalterno. Quem fala, quem sabe, fala. Quem não sabe, fica quieto. Não é assim? Né? A gente não foi educado a escutar, a gente não foi educado a sentir o que eu sinto, como que eu expresso o que eu sinto, como que o outro expressa o que ele sente. O que a professora fala, o professor fala. A vida inteira, para mim, foi assim. Levanta a mão quem quer falar. E aí tá todo mundo com a mãozinha assim, ó. O professor e a professora pegam um para falar. Enquanto ele fala, todos os outros continuam assim, pensando no que vão dizer. Mas ele não se importa com isso, porque ele tem o lugar da fala. Então a gente foi educado, não a prazer de ser escutado, mas a honra de ter o lugar da fala. Fomos educados a essa solidão. E durante anos a gente foi assim. Anos a gente, não eu, dando aula para pequenininhos, pensando o que eu faço para mudar essa situação. Não sei se alguém aqui já deu aula, roda da novidade, mas se não deu aula, qualquer situação e tem 5 adultos juntos, acontece isso. Roda da novidade. O primeiro fala, fui para a praia. Os outros, também fui para a praia com meu pai, fui para a praia com a minha mãe. Conhece algum adulto que faz isso? Que não se interessa pelo que você fez e quer contar dele? Né? E aí, eu sei como é que eu faço para conseguir organizar isso. Eu não queria um silêncio de bronca, um silêncio de subserviência, um silêncio disciplinar, decreto. Eu queria um silêncio ativo de escuta. E um dia, mais por desespero do que por criatividade, aconteceu uma coisa, que hoje eu chamo de as 3 perguntas mágicas. O mágicas eu coloquei depois por causa do resultado. E é muito simples, muito tremendamente simples. Vai demorar 5 palavras para explicar. A regra é o seguinte, depois que o primeiro fala, a gente só pode falar da nossa praia depois que tiver feito 3 perguntas para a praia dele. Acabou. É só isso. Só que em 20 anos, nunca foi só isso. Raríssimas das vezes, 99,9999 das vezes, a turma faz só 3 perguntas. Porque à medida que o outro dá a resposta, eu começo a me interessar. Eu começo a caminhar em direção a ele. A hora que eu pergunto, eu enriqueço a viagem dele, ele enriquece a minha viagem interna. Então, as 3 primeiras perguntas costumam ser de ordem concreta. Para que praia se foi? Com quem se foi? Estava só. À medida que as perguntas vão chegando e as respostas vão chegando, as perguntas ganham outra densidade. Por que sua mãe não foi? Você chorou quando seus pais se separaram? Você gosta da namorada do seu pai? Então, as perguntas, elas criam esse campo de interesse pelo outro. E acontece uma coisa mágica. A hora que eu me interesso pelo outro, eu reconheço nele alguma coisa que me pertence. Eu já não preciso mais ficar querendo falar de mim, porque eu me encontro nele. E eu chamo isso, essas 3 perguntas, que podem ser quantas quiser, de campo de identificação. Que a gente foi criado para competir a qualquer custo com o outro. Quem aqui já não ouviu, não fale com estranhos. Né? A gente cresce achando que o outro é o cara que vai pegar o lugar na fila, é o cara que vai pegar meu lugar no estacionamento, é o cara que vai pegar meu lugar no emprego. Entrou alguém novo no departamento, puta, esse cara vai me passar a perna. Não é assim que a gente foi educado? Mas a hora que eu escuto o outro, eu percebo que não é bem assim. No modo competição, qual que é o meu papel? Me opor ao outro. É simples, é um fluxo muito óbvio. Competição, eu tenho que me opor a ele. Se eu tenho que me opor, qual que é o papel dele? Ser meu oponente. Simples. Para um oponente, eu vou ter os 4 H's para escutá-lo? Eu vou hospedá-lo? Eu vou cuidar? Ou eu vou escutar pensando como que eu vou destruí-lo? Num oponente, para um oponente, eu vou criar uma ponte, eu vou criar um muro. Mas a hora que eu começo a perguntar e eu me identifico com ele, estou com minhas crianças aqui, exatamente assim acontece. A hora que eu me identifico com ele, eu já não preciso mais me opor, porque eu me reconheço nele. Então a gente migra do modo competição para o modo cooperação. E se eu já não preciso mais me opor a ele, é sinal que eu já não sou mais oponente dele, mas que nós somos componentes da mesma unidade. Então, para a gente, escrevendo o livro, a gente foi tomando consciência disso, pelo menos eu, que é função da escuta fazer com que a gente transite do modo competição para o modo cooperação. E a principal
O principal instrumento para que isso aconteça é perguntar. Quando a gente pergunta, a gente se interessa verdadeiramente pelo outro. Sair da competição, da cooperação. Acho que é um pouco isso. Mas esse é um capítulo que ainda está pendente. Nós estamos equalizando ele. Porque, de fato, é como se a gente tivesse que fazer duas coisas opostas, né? E num certo tempo, né? Que envolve o tempo da passagem de turno. Fala eu, fala ele. Vocês estão vendo aqui, falamos um em cima do outro. Temos um silêncio comum. Essa modulação de tempo é muito importante na maneira como você coloca as perguntas, na maneira como você faz esse primeiro passo essencial, que é passar do agonístico, do adversário, para a construção de uma espécie de nós, né? Uma cooperação. Nós estamos juntos em relação ao seu hospital, que é o meu hospital, nós estamos juntos em relação a um terceiro. Isso é muito importante. Mas também é importante passar, depois de um certo tempo, da cooperação de novo para, eu vou chamar de agonismo, né? Para a tensão, para a polêmica, para algo que a gente na psicanálise chama assim daquela intervenção que você tem que fazer em um determinado momento e ao longo do tratamento várias vezes. A gente faz com a maior delicadeza possível. A gente só faz quando está assegurado assim um certo laço de cooperação, que é dizer para o sujeito: não é isso. Não é isso. Não é isso que eu espero de você, não é isso que você espera de mim, isso que a gente está dizendo e no qual a gente está se encontrando e se confirmando, e agora nós vamos conquistar o mundo e a tábua redonda. Não é isso, não é isso. No mais íntimo da nossa junção, do nosso acolhimento, tem a reaparição de uma diferença. De uma coisa que a gente não sabe ainda, se é minha, se é sua. Bom, nós estamos juntos, mas você parece estar mais junto do que eu. Enfim, todas as questões que eram vividas no primeiro modo, né, que é, vamos chamar o modo competitivo barbárie, todos contra todos, né, o modo robesiano, né, ela é revivida num modo, vamos dizer assim, lúdico, em que a gente passa da guerra real para agora, que tal jogar War? Que tal um buraco? Que tal algo que torne a recolocar aquela questão que se abriu? Né? Bom, esse corte, esse que faz parte da escuta, né? Não é o corte do não quero mais saber de você, não é o corte do vai embora, é o corte do fica mais outro, fica mas quero mais, fica mas e qual que é o próximo passo? E esse corte é muito importante no cotidiano, nas relações. Por quê? Porque depois que a gente forma essa primeira cooperação que o Tebas está colocando, a gente volta ao que a gente poderia chamar assim, as patologias da escuta. Né? Aquilo que, vamos dizer assim, daquilo que a gente tem que se curar para poder, enfim, praticar a arte do palhaço, ou do psicanalista, ou do escutador. Né? Eu começaria assim, exemplificando isso com um corte assim, cultural, histórico e etc., mas que caracteriza um pouco assim, certas dificuldades femininas da escuta. Né? Dificuldades que tem que ver, talvez, com certas exposições que aparentemente vêm de fábrica. São superpoderes. São poderes que, assim, nós, homens mortais, a gente não consegue entender como é que eles estão lá. Mas eles têm o formato de uma telepatia. Eu sei o que você está pensando. Eu sei onde você quer chegar. Você não me disse ainda, mas está querendo fazer a volta dupla que eu conheço, que você fez todo dia e vai fazer hoje de novo. E quando você vê, você está fazendo aquilo mesmo. E isso cria uma sensação impossível de que a telepatia existe. E no formato, que daí tem uma evolução, né? Quer dizer, mulheres em geral, e tem um super tipo, mulheres mães. Conhece? Telepatia de mãe? Daí é raio duplo, né? E ela está lendo os seus pensamentos
pensamento. Não pode ser de outro jeito. E veja só, isso é super paradoxal e interessante, porque não é sempre assim, completamente fora de propósito. Mostra uma capacidade de você sentir o outro, de você acompanhar ele de perto, de você ler desejos, né? Só que, do outro lado, a pessoa está sofrendo os efeitos radioativos de exposição à telepatia prolongada, né? Ela não consegue falar nada que já não tenha sido dito antes, do outro lado. Por isso a gente tem uma patologia irmã, que costuma brotar assim, do lado assim, dá mais em homem, vamos dizer assim, né? Que chama-se o efeito homem das cavernas, né? Dizer telepatia, o que o outro faz? Recolhe, né? Fecha sem paus, liga a televisão, põe o rádio, entra no modo, sim, querida, sim, e todos sabemos que isso termina mal, em geral, né? Porque depois você não está me ouvindo, caramba. Não, mas é que eu não preciso ouvir, porque você já está ouvindo aquilo que eu ia falar. Então você fala sozinha e eu vou para a minha caverna. E o que a gente tem? Uma espécie de desencontro partilhado, né? De uma escuta que não acontece. E daí, às vezes, esse casal, ou então um e outro, vem ao consultório e diz: sabe, doutor, minha vida está ótima. Meu casamento, ele tem uma questãozinha só. É um probleminha de comunicação. A hora que você escuta aquilo, você diz: isso vai dar trabalho. Porque a pessoa, ela está, em primeiro lugar, localizando bem. Isso é um problema, isso devasta relações, isso acaba com a intimidade, isso destrói desejos, isso amassa as pessoas, isso diminui as pessoas. Isso é um grande problema. E que tem que ver com escutar o outro, né? Dizer, como é que você vai escutar o outro? De um lado, desligar a telepatia. Muito difícil. Muito difícil. Do outro, sair da caverna. Igualmente difícil. E quando se junta, então, mais difícil ainda. Quer dizer, um pequeno probleminha de comunicação, eu diria assim, está na raiz, é a queixa, é pelo menos a primeira versão da maior queixa que a gente tem entre pessoas que se amam, né? Não estou falando daquelas que, acabou, não sei como eu faço para começar de novo, me separar. Estou falando daqueles que se amam. E se amam nessa espécie de surdez compartilhada. Mas o senhor deve ter um amplo repertório de situações difíceis para ser enfrentadas. Casos clínicos agora. Eu estava amando. Então vou ter que anunciar uma coisa que vai ser bem chata agora. Vamos falar de seres abomináveis. Esses seres abomináveis ocupam um mundo. E má notícia: vários deles estão na plateia. Notícia pior: 2 deles estão no palco. São seres que impedem que a gente seja empático com o outro, que a gente realmente escute o outro e que o outro tenha vontade de conversar com a gente. São os abomináveis. Vamos brincar disso? Então, Tebas, hoje até, você viu que me atrapalhei aqui na abertura e tal, que eu estou muito preocupado com meu filho, Matias, que eu acho que vai repetir de ano, cara. Tá umas provas e tal. Christian, você sabe quantas crianças têm oportunidade de estar na escola? Mas Você conhece alguém que faz isso? É o abominável homem IBGE. Você conta uma coisa e vem como estatística. Fala outra desse nível, desse mesmo nível. Então, o problema com o Matias está mais grave, porque eu tô muito, assim, preocupado que eu abri o Facebook da minha esposa. Daí eu achei uns negócios que eu não... Tô difícil, cara. Como é que eu vou lidar com isso aí? Tá traindo? Eu não sei, mas tá aparecendo. Também se arranja cada mulher, né, meu? Você conhece o homem incriminador? Culpa minha. Você tá mal, ele afunda mais ainda. Alguém conhece alguém que faz assim, levanta a mão?
Quem faz assim, levanta a mão. Quem estava com vergonha de levantar antes de levantar a mão? Ai. E a situação do país, cara? A situação do país. Ah, você tá falando isso porque você é petista. Como assim? Mas a minha esposa não é petista, ela acha também que tá tudo uma zona, uma bagunça. Esposa, a mulher é tudo nervosa mesmo. E a internet, cara? Você não abre a internet, não vê o que tá acontecendo? Só é tudo comprado. Conhece alguém que faz categoriza? Pega você e você vira um número no catálogo. É sempre um grupo, né? É sempre um coletivo. Né? Coletivo. O que mais? Qual outro? Esse é o abominável homem categorizador. Tem muitos. Fala o outro. Do machucou. Machuquei meu dedo. Tô com eu tô com tendinite, não tô conseguindo mexer a perna. E tô com canto grosso. É o meu pior é melhor. Quem conhece alguém que tem assim? Tudo bem, não importa que você esteja mal, eu estou mal. Eu sempre acho que tem um lugar altruísta. Não, mas se ele achar que eu estou pior que ele, talvez ele fique bem. Não vai ficar bem, só que você está mal. Né? Tem muitos desses. Fala outro, estou gostando de brincar disso. Tem aquele caso da batida do automóvel que vai pro seguro, que vai me ferrar. Esse é o meu pior é melhor. Se eu bateu o carro, eu capotei. Não, tem muitos aí que estou pensando lembrar. Porque a gente lembra e volta com esses daí. Fiquei com vontade de falar uma coisa. Quando fala de cooperação, a gente acha que vai virar um mundo cor-de-rosa. Aonde tem cooperação é que os conflitos são mais vistos, porque não ficam ali embaixo. A diferença é que a gente tem liberdade para trazer e o desejo de convergência, né? Não é porque tem conflito que vai ter confronto. Isso é uma coisa que, inclusive, nas nossas conferências assim, para empresas, para corporações, né, aparece muito na figura assim, do líder escutador. Né? A gente começa a mapear, né, quais são as relações de poder, de hierarquia e etc. E tem vários tipos de liderança, aqueles que governam pelo medo, pela intimidação, ou então pelo ego, né? E tem um tipo de liderança que quando a gente localiza, assim, e é muito interessante favorecer, porque isso contamina, isso generaliza, isso muda uma cultura organizacional, muda uma empresa, né? Que as pessoas intuitivamente elas sabem, né? Elas atribuem um certo respeito a essa pessoa porque ele é capaz de escutar. Ele é capaz de endereçar e, portanto, funcionar como uma espécie de hub para reclamações distintas e para resolver problemas daquela comunidade. Né? No fundo, essa é uma função que a gente estuda, presente em todas as culturas, né? Que é a função do xamã. Né? O xamã, o pajé, o curador, a gente sempre, o senso comum associa com o cara que dá medicações, com o cara que conhece as poções mágicas, as ervas e tal. Mas os xamãs, eles são sempre descritos como poliglotas, ou seja, falam várias línguas. Em segundo lugar, diplomatas, pessoas que estão habituadas a viver no conflito, a viver no abismo, a viver no entre uma coisa e outra. Né? E também pessoas andrógenas, olha só, que podem uma hora pegar o mundo de um jeito, outra hora o mundo de outro jeito. E também pessoas que se comunicam com além, né? Que fazem então transes, que vão e voltam de um mundo para o outro. Essa função do xamã ela está definida principalmente pela possibilidade de escutar. Né? Então, o xamã que é o nosso ancestral mítico do psicanalista e talvez também do palhaço seja essa função social que está aí, que está em todas as relações. Né? Tem algumas pessoas que se especializam nisso, que vão estudar, mas ela é uma potência para todo mundo, é uma potência social. Né? Em encontro com liderança a gente faz muito, sempre faço uma piada, mas é verdade, que eu sempre falo que grupos coesos, grupos que produzem bem, que as pessoas são felizes, sempre tem um palhaço na liderança. Porque a escuta de um bom líder é muito parecida com a escuta de um bom palhaço. Ela é marginal, ele consegue estar entranhado, mas ainda assim estranhar o que está acontecendo. Um bom líder tem uma escuta vulnerável, por isso os 4 Hs,
Então, um bom líder ele é capaz de criar um grupo, ele é uma incubadeira de projetos, de pessoas, de felicidade. Então, um bom líder não é só um gestor, ele é um gestante, capaz de criar vida mesmo. Acho que estamos encerrando, com vontade de falar da escuta lúdica. Então, vamos falar? Vamos lá, escuta lúdica. Vou pegar água. Vai lá. Enquanto isso, eu vou contar um caso, né? Um caso que me parece assim funcionar para sintetizar o que a gente colocou, os 4Hs, a ideia do lúdico, a ideia da escuta que exerce uma liderança, que altera as relações de poder, que transforma as pessoas, né? E que é um caso assim muito, muito querido para mim, muito inusitado, porque foi minha primeira paciente. Primeira vez que eu cheguei num lugar ali, estudante de psicologia, 4º ano, sentei, senta uma pessoa. Senta uma pessoa e vocês não sabem o que é esse momento. Eu juro que quando eu estava ali, eu estava lembrando desse caso. Falando, a primeira vez que você faz uma coisa como essa, entrar e a pessoa vai trazer a sua vida e se pôr nas suas mãos, você soa frio, você acha que você não está, enfim, à altura daquela tarefa. E ela senta e acontece o pior que pode acontecer. Depois eu fui ver o quão excepcional era esse caso, né? Eu sento, ela senta, pergunta então, e ela diz, então eu tô com dor de dente. Falei, dor de dente? Fale-me mais sobre isso. E a pessoa vira para mim e diz, você não entendeu, menino? Eu estou com dor de dente. E silêncio. E eu começo a suar frio, a pensar coisas do tipo assim, o prédio da odontologia aqui na frente. Eu acho que aconteceu um engano. Essa pessoa, em vez de entrar lá, entrou aqui. Então, viram para ela, então essa dor de dente começou quando, né? Para ter, assim, ganhar tempo. E ela me diz um negócio muito impactante. Há 5 anos. A senhora está com dor de dente há 5 anos. E agora está aqui na minha frente. E o que eu poderia fazer assim pela senhora? Me fala mais. Olha as perguntas que o Theo estava colocando, né? Tentando sair do sufoco, me fala mais quando começou essa dor de dente. Daí ela me diz uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu que virei um cara que faz conferências e tal. Eu não vim aqui para ter palestra. O senhor não está entendendo. Estou com uma dor. Quer ver? Estou com dor no meu dente e eu vim aqui para o senhor resolver minha dor de dente. E silêncio, pane total, tilt, levo a sessão até o fim, saio assim, tipo, chorando. Como que vai acontecer um negócio desse? Daí eu vou com minha supervisora, a supervisora diz, bom, então vamos aplicar testes. Vamos aplicar testes, porque o teste é o quê? O instrumento, é a forma de eu conseguir chegar no outro, é uma coisa organizada, é uma tarefa, né? A pessoa vai cumprir a tarefa. Então, bom, põe aqui lá debaixo do braço, TAT, né? Levo para a sessão, segunda sessão, você já vai um pouco mais, assim, preparado, porque você tem a primeira, né? Então, aquela tensão do encontro e tal, e você tem aquele velho truque de dizer, e então, de lá para cá, como estão as coisas, já aconteceu alguma coisa, você pode me falar. E ela vira para mim e diz, menino, o senhor não entendeu que eu estou com dor de dente? E agora vem com esse negócio de historinha de criança, para contar historinha, e eu não quero saber desse negócio. E estou totalmente nas cordas, quando eu vejo assim, ela tem um envelope embaixo do braço. E eu falo, ou seja, o que estava acontecendo? Eu estava numa antecipação de que um paciente tem que falar uma coisa, se ele não falar, eu vou falar aquela. Eu estava numa história que não era daquela pessoa que estava na minha frente, eu estava olhando para a pessoa na minha frente. Eu não tinha visto que ela estava com um negócio embaixo do braço, um papel, assim, tipo envelope. Daí, quando eu olhei para ela, olha lá, coisa do
tatear, né? Olhar de longe, sentir onde que tem na paisagem, no contexto, na posição corporal. Aí eu digo para ela, o que é esse envelope aí? Ela abre um sorriso, é o que eu estou falando para o senhor. Aí eu abro o envelope e vejo que sim, 5 anos desde que ela extraiu o dente. Não tem dente nenhum. Ela fez uma extração e a dor continuou. E ali eu viro para ela e digo, quer dizer então que a senhora tem um dente que dói, que não existe? Aqui, no papel que a senhora está dizendo. Quer dizer, tem dor no lugar que não tem dente. E aí, na hora que eu digo isso, rapaz, o senhor tem razão. Nunca tinha pensado nisso, fui de menino para rapaz. Né? É verdade. Essa dor realmente é uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é uma dor de dente que não tem dente. E a hora que a gente criou-se esse problema comum, e veja que é uma história de como você sai do modo agonístico, né, um modo de confrontação, e daí eu começo a descobrir por que a pessoa estava falando comigo assim. Porque durante 5 anos ela foi em tudo quanto é lugar e nunca ninguém tinha escutado ela. Vai na medicina, vai no outro, vai na físio, vai no outro dentista, e ninguém, assim, a ideia de escutar. E eu, idiota, fazendo a mesma coisa. Ou seja, em vez de tentar escutar a pessoa nos termos daquela pessoa, na linguagem daquela pessoa, que era a linguagem do bom que eu tenho aqui debaixo do braço, eu estava falando comigo mesmo, sem me dar conta. Estava falando com o meu supervisor, estava falando com o Freud, estava falando com o Lacan, estava falando com um monte de gente que não era aquela pessoa. Quando ela conseguiu, vamos dizer assim, quando eu consegui sair desse lugar, ela pôde sair também, e a gente pôde, então, enfim, se escutar e ir em frente. Temas. Caraca. Tô aqui, adoro você crescer enquanto ela te matura, né? Eu faço brincadeiras o tempo inteiro comigo mesmo. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho cabeça, corpo, membros e jogo. Eu vejo o mundo em jogo. A oportunidade de conhecer você com todo o coração e de escrever o livro juntos foi me fazer entrar em contato com algo que eu sabia, mas não sabia que eu sabia, ou que continuo não sabendo, mas suponho que sei, que é a importância do jogo. E no livro a gente tem um capítulo que fala da escuta lúdica. Tem um cara que chama Johan Huizinga, já viram falar? Tem um livro que chama Homo Ludens. É chato, não leiam. Mas pergunte para o amigo que leu, ele te conta. Esse jeito que eu faço é assim. E esse cara, ele investigou o ser humano, ele fala que a gente é formado por 3 eixos. Fiquei com vontade de falar uma coisa antes. Eu leio muito livro sobre cara que investiga o brincar. E a sensação que eu tenho é que eles nunca brincaram, eles pensam em brincar. Porque como é que pode fazer um livro chato sobre algo tão gostoso? Aí eu chego à conclusão, tudo na minha cabeça, que é muito mais fácil explicar importância do que delícia. Mas o jogo sem delícia não tem sentido. É difícil explicar jogo. Então o Huizinga fala que nós somos formados por 3 eixos, são eixos que nos regem. A gente encontra esses 3 eixos em outras coisas, a antroposofia fala coisa parecida. Então, ele fala que a gente é formado pelo eixo sapiens, que é o que pensa, e o faber, que é o que faz. E tem um terceiro que eu vou falar já. A gente foi educado no mundo a viver aqui, pensando e fazendo. Você chega na empresa para trabalhar, faz e pensa. Mas o terceiro eixo é o coração. É o ludens. É onde moram nossas emoções e nossa ludicidade. Mas quando você chega para trabalhar, o cara fala assim, deixe seus problemas lá fora, como se ele tivesse um botãozinho nas costas. Parece um supermercado que chega e amarra o cachorro na porta para entrar, você amarra a alma e entra. Aí no final você encontra a alma feliz. E vai ter só um final de semana para passar com ela. E o pior é que às vezes fica tanto tempo e com pouco contato com ela, que você fica só aqui, ó. Vou falar um exemplo meu, é verdade, fazendo terapia, porque só. Eu senti que estava faltando uma coisa. Terapeuta, eu sentado numa cadeira, tinha que trazer.
Kleenex. Quando eu vou pra praia, algum tempo atrás, agora eu tenho conseguido brincar mais, mas quando eu vou pra praia, eu tô tão no modo funcionar, que no outro, acordo de manhã e falo, gente, vamos pra praia. Mas pra que a praia? O mar tá lá, o sol tá lá. Porque a gente não traz isso para trabalhar com a gente. Esse eixo ludens, coração, né? Só que, vou fazer uma viagem aqui nas palavras, uma viagem nas poesias das palavras. Ludens nos leva a lúdico. Lúdico nos leva a criança. Vocês sabem de onde vem a palavra criança? Criança vem de criar. Eu posso dizer que eu criava o meu mundo o tempo inteiro. Meu quarto, poucas vezes foi meu quarto. Meu quarto era o deserto do Saara, Oceano Atlântico, era planeta. Caneta, poucas vezes foi caneta, era espada, era foguete. Quem aqui não fazia isso? A gente criava e recriava o mundo o tempo inteiro. Se a gente imaginar que o maior criador de universo é Deus, seja Deus de quem for, qualquer Deus, isso significa que quando a gente silencia a nossa criança, a gente está silenciando também a nossa capacidade de construir o mundo que a gente quer. E aí você se sentencia a viver no mundo que o outro cria para você. Então, o grande desafio é escutar esse lado, que não querem muito que a gente escute. Escutar. Para o Claudião aqui, dar mão dada para o Claudinho. Concílio da experiência com a inocência, essas duas sabedorias. Para quando o Claudião tiver muito com medo, o Claudinho fala, vai. E quando o Claudinho tiver muito saído, fala, calma. Ludens não leva a ludere, que é ilusões. A gente acha que ilusão é ruim, não tem o pé no chão, vive de ilusão. Mas o que o mágico faz? Ele faz ver com as ilusões aquilo que estava na sua frente e você não via. Ele citou Freud, vejam o que cada um lê. Eu vou citar Harry Potter. E não é piada. Dumbledore falava, Harry, não é porque você não está vendo que não está exatamente na sua frente. Ó, chupa, Freud. Ludere é ilusões. Ilusões é ver o que você não estava vendo. Então, quando você encontra esse lado lúdico, você é capaz de ver coisas que você não estava vendo antes. Diversão vem de divertere. É virar para o outro lado, ver por outro ponto de vista. Aí as empresas gastam fortuna para você ser inovador, mas não deixe que você crie, que você sinta. Não vai conseguir nunca. É um paradoxo. Eu vou contar um pouquinho uma história que eu já contei muitas vezes, vou contá-la de novo pela primeira vez, que tem a ver com essa descoberta que foi isso fazer o livro para mim, de que sim, existe uma escuta lúdica, que eu não sabia. Eu sabia, mas não sabia. Eu vou contar com o coração apertado, porque está o André aqui, meu amigo. Estou emocionado mesmo, porque ele sabe como era muito amigo do meu pai, né? Meu pai era um baita de um cara. Um baita de um cara. E estou chorando de felicidade de tê-lo tido. E muitos dos meus amigos iam na casa dos meus pais, não para falar comigo, para falar com meu pai. Acho que eu já fiz isso algumas vezes. Era um baita no contador de histórias. Vou tomar um veneninho, ele falava. Era o uísque, né? Baita do cara, gente boa. E era muito simples. Acho que não tinha nem o ginásio. Mas ele era sábio em suas pequenas palavras. As coisas, palavra certa na hora certa. E até os 85 anos ele dirigia sozinho para São Sebastião. Mas aí aconteceu uma coisa. De repente ele passou a repetir coisas. A primeira vez que eu percebi isso foi num restaurante. Eu achei estranho. Você acha que ele tomou esquinho demais? E aí, estando na casa deles, uma vez, na casa dos meus pais, tem um relógio de parede. Aquele que toca cada vez que faz a hora cheia. Tum, 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 sabe? Tum, 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 tum. Parecendo um Lodum isso. Tum, 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 tum. Em vez de sair o cuco, sai um cara de branco. A imagem veio e eu tive que falar. Não, gente, uma hora não tem graça, mas a hora que dá 12 vira show. Volta, para. E aconteceu uma coisa. Estava na casa deles,
falando da escuta lúdica, então estou falando para vocês, mas para mim também, para lembrar do que eu estou falando. Tocou o relógio. Ele falou, esse relógio quem me deu foi minha mãe. Disse, que legal, pai, conversamos a respeito. Passou um tempo, tocou o relógio. Ele falou, esse relógio quem me deu foi minha mãe. Achei estranho. O que eu posso dizer é que a partir desse dia, toda vez que o relógio tocava, o dia inteiro, ele falava, esse relógio quem me deu foi minha mãe. Fiquei preocupado, falei que minha mãe levou ele no médico, mas não parou isso. Isso foi um processo para sempre. E eu, acostumado com aquele pai, lúcido, bom anfitrião, comecei a me sentir totalmente desestruturado. E hoje eu percebo quanto que eu não estava pensando nele, estava pensando em mim, na minha desestrutura. E aquilo foi me incomodando a ponto de eu ficar irritado. Pai, você já falou. Pai, você não lembra que você já falou? E teve uma vez uma visita, um amigo meu que mora em Portugal, amigo de infância, e o meu pai começou a repetir e eu senti vergonha. Falei, desculpa, meu pai não está muito bem. Aí um dia, eu estava indo na casa dos meus pais, eu faço jogo comigo mesmo o tempo inteiro, eu falei, por exemplo, quantos degraus tem essa escada? Acho que tem 28. Aí eu subo, 27, perdi. Ou metrô, escada rolante, escada. Aí eu falo, será que pela escada rolante eu chego antes daquele senhor de amarelo? Faço isso o tempo inteiro. Alguém faz esse tipo de coisa? Aí eu tô lá sofrendo com essa história do meu pai, falei, putz, vou fazer o seguinte, eu vou visitar, vou fazer o seguinte para mim. Toda vez que ele falar do relógio, eu vou fazer uma pergunta diferente sobre o relógio. E só isso mudou completamente a minha relação para sempre com meu pai. Porque nesse instante que eu me permiti tirar aquela situação do lugar do problema e colocar no lugar do jogo, revelou uma realidade que eu não estava vendo. Meu pai nunca repetiu. Ele sempre falou pela primeira vez. Por isso que ele se surpreendia. Eu aqui não tinha humildade, não tinha maturidade, nem sabedoria para escutar também pela primeira vez. Mas quando eu coloquei aqui no jogo, eu escutei isso. E o acesso dessa escuta lúdica fez que eu visse que atrás das ilusões, atrás daquela realidade tinha uma outra. E que atrás do problema tinha um convite de conexão com meu pai. E cada vez que o relógio tocava, eu fiz uma pergunta diferente até o resto da vida dele. Esse relógio quem me deu foi minha mãe. E de que maneira será que ele é feito, pai? Vamos ver. Peroba. Esse relógio quem me deu foi minha mãe. E como que ele veio parar na família, pai? Eu acho que foi pertenceu à minha tia, né? Esse relógio quem me deu foi minha mãe. Será que tem peça para ele ainda, pai? E foi para sempre assim. A descoberta de que existe uma escuta lúdica, de que o jogo cria essa escuta lúdica, nos habilita essa escuta lúdica, me fez perceber que essa escuta lúdica, ela é criadora de um campo de empatia. Quando eu perguntei para o meu pai a pergunta nova, eu me coloquei no mesmo lugar que ele, no mesmo cômodo que ele, para sempre. Então, ser empático no meu coração não é me colocar no lugar do outro, mas me colocar no lugar com o outro. Eu sou muito grato ao jogo por ter me dado isso presente na despedida do meu pai. Quer falar alguma coisa, Cristian? Ficamos por aqui hoje. Acho que é isso, gente. A gente não sabe terminar. Então, um beijo para vocês. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer pergunta? Se for complicada, faz para ele. Boa tarde, prazer em conhecer os dois. Eu sou ator e também professor, né? Agora deixei a atividade como ator. E eu tenho uma grande dificuldade, que eu trabalho com várias faixas etárias, mas a minha atenção especial, assim, queria que você até me falasse sobre isso, a questão dos alunos que interrompem com outro assunto.
isso é uma constância, né? Quer dizer, numa escola pública tem 30 alunos e você tem que atender todo mundo, né? Obrigado. Mas, Pati. Puxa, isso é uma frequência, isso é quase que regra, é uma norma, né? Eu acho que, vou falar o que eu faço para mim, pensando em mim, no campo que eu estou criando ali com os alunos. Nem chamo de aluno, chamo de parceiros de descoberta. Eu acho que nunca dei aula. Eu coloco o meu limite. É o meu limite. Eu não suporto que seja assim. Então, olha, eu vou falar por mim. Eu quero que a gente termine o assunto anterior. Depois a gente vai falar do seu, porque isso é importante para mim. Eu acho que a hora que você se conectar com o que é o seu limite, você vai saber onde você vai colocar essa régua. Mas isso funciona para mim. E eu não tenho certeza das coisas. Tem um truque, uma prática, né, que às vezes funciona mais, funciona menos. Eu acho que isso é um problema endêmico, incurável. E, bom, de certa forma é bom que seja assim, porque eles estão querendo falar e isso é uma subversão, é uma indicação da situação em geral na qual a gente se encontra. Ou falando coisas que não interessam, ou coagidos por um motivo ou por outro, ou excessivamente assim silenciados, né? Recentemente eu tive um debate com a Embaixada Brasileira em Tóquio, onde tinha uma equipe lá de psicanálise também, dizia o seguinte: as escolas de uma determinada cidade descobriram que as crianças ficavam muito agitadas no recreio. Então baixou-se uma regra dizendo: precisa comer o lanche em silêncio, não pode falar. Essa regra foi aplicada, foi respeitada e, inexplicavelmente, alguns meses depois, surgiu uma epidemia de crianças vomitando. Ou seja, a pessoa ela pode silenciar a boca, mas ela vai acabar falando por outros meios, ela vai apitar de alguma forma, né? Agora, considerando, enfim, esses outros elementos, tirando esses outros elementos, tem uma prática que eu acho fundamental para a escuta, é uma prática que na psicanálise a gente usa cotidianamente, a gente presta atenção cotidianamente, a gente vê como uma experiência formativa da escuta, que é o silêncio. Silêncio não assim só como faz parte, silêncio como disciplina do silêncio, como experiência do silêncio, né? Eu costumo dizer, quando é que uma análise começa? Começa, bom, a pessoa vem, fala, a gente tem mais ou menos um diálogo, mas tem um momento que você diz: aqui começou outra coisa. E esse momento é quando a gente pode ficar em silêncio. Pode ficar. Não é? A gente não vai ocupar aquele vazio com uma palavra vazia, igualmente vazia, né? Isso, Telas mencionou, né? É um trabalho, ele não é dado espontaneamente. Mas há certas práticas que favorecem isso. Do tipo, gente, vamos fazer um silêncio? Vamos lá, vamos fazer um silêncio. Convocar isso, metodicamente. Agora vamos um silêncio de novo. Tem professores de música que exploram isso, você conhece, né, ao máximo. Tocar o silêncio, né? Tocar o silêncio também. Isso, tocar o silêncio, respeitar o silêncio, fazendo o quê? Escuta do silêncio. Porque essa algazarra é palavra vazia contra um silêncio igualmente vazio. Agora fica quieto, cala a boca. Tá, mas você não silenciou, você não se separou da situação, você não incluiu uma descontinuidade no processo. Dando aula, aí falando eu, professor, para alunos na USP ou coisas assim, tem certas, enfim, tem certas prerrogativas para fazer isso, mas eu fico em silêncio. O silêncio começa a pesar, né? Não dá para saber direito como é que isso acontece, mas uma classe falando de um assunto, clínico e etc., de repente você para, o silêncio começa a doer na alma do infeliz. Ela não repete isso 3, 4 vezes, mas não dá para fazer toda hora e, enfim, depende de certas circunstâncias mais ou menos especiais, né? Eu acho que a gente falou no começo de reverberação.
Só tem espaço para reverberar onde tem silêncio. O silêncio da escuta não é um silêncio morto, é um silêncio ativo, é pulsante. Ele é até vigilante, para que você não fique rebatendo o que o outro está falando, você esvaziar. Né? Então, acho que esse silêncio revela que você está renunciando ao poder. Nesse momento, estou te escutando em silêncio para que possa chegar. Agora, tocar o silêncio tem uma sigla, são 3 letras. LSD. Não aguentei. Bom, ele ri 3 vezes da piada. Quando você conta, quando ele explica e quando ele chega em casa entende. Dá uma colher de chá pro alemão. Ai, caraca. É isso aí, gente. Vamos dançar, fazer o que faz? Nesse processo da escuta, eu estou falando sobre o palhaço. Faço um pouco dessa atividade, voluntariado em hospital. O tocar, eu uso, mas depois me culpei muito do sarcasmo. Porque você tem que chegar, né, no paciente ou no companheiro. Aí eu fui orientado por amigos, enfim, que é muito ruim isso. Mas eu me culpo que eu acho que dá para usar com um pouco de bom senso, mas é muito ruim usar o sarcasmo para tocar, pelo menos para abrir essa conexão. Olha, palhaço tem 3 momentos de contato. A chegada, o meio e a saída. A chegada tem que ser muito boa, porque vai garantir que o meio não precisa ser tão. E a saída tem que ser muito boa para ele se tornar um hospedeiro. Suponho, aí vai de cada um tem um temperamento. Eu suponho que se você não tem aquela plateia de uma pessoa o suficientemente conectada com você para você já ser sarcástico, talvez ele se afaste. Você precisa criar com ele um campo de conexão para que ele te autorize a fazer isso. O sarcasmo, na minha cabeça, ele passa por uma autorização que ele tem que te dar. E você vai perceber isso escutando. Já estamos juntos o suficiente para eu falar, ei, careca, ou não. Você que vai ter que sacar. E talvez não chegue nunca a esse ponto. Porque talvez para essa pessoa o sarcasmo seja muito ofensivo e o outro vai achar ótimo. E talvez para essa pessoa hoje seja bom, mas amanhã seja ruim. Então isso tem que estar na sua mala. Como se fosse um cozinheiro. Ah, hoje eu não vou colocar sal, porque o cara está com pressão alta. Ah, não, hoje sim, o cara está fino. Então passa, não tem certo nem errado. Passa profundamente pelo que você reverbera com o outro. E para isso tem que chegar vazio. Se você chegar, vou fazer uma piada sarcástica, talvez o cara está lá morrendo. Né? Acho que é um pouco isso, dessa escuta mesmo. É que o sarcasmo ele é um passo além da ironia. Né? Ele é uma ironia que assim, ganhou peso demais, pesou a mão e acabou perdendo o ponto. Né? Com pacientes hospitalizados, em outras situações, muitas vezes a gente tem que suportar ser agredido. Suportar que o cara está numa situação em que ele não está gostando, ele quer brigar com alguém, ele precisa brigar com alguém. Ele precisa daquele momento, claro, não é bem com você e etc., mas a gente tem uma moralidade muito ligada assim, à primazia da alegria. Né? Muitas vezes o palhaço triste, o palhaço como escutador, ele pode atrair para si, ele pode suportar, né? Você joga o mel, tira o sarro, porque quando você é sarcástico, você autoriza o outro a ser também. Né? Então aí você chama isso e às vezes o outro precisa. O que você quer construir, né? Chegou aqui uma coisa... Oi? Depois. Ah, esse é para depois. Gente. Sai, Petiche, sai, Petiche. Eu tenho uma pergunta rapidinho. Você acha que o sapato do palhaço ele tem a ver com o vazio que orienta a escuta, com uma espécie de procedimento de deixar o palhaço inseguro para ele ser engraçado? Gente, esqueci uma coisa. Eu vou buscar lá a interpretação dos sonhos. Eu acho que são tantas as metáforas possíveis, tantas leituras. Se isso chega para você assim, é porque é para você. Né?
Mas eu tenho curiosidade de ouvir você. Acho incrível. Quando eu dou cursos, os alunos verbalizam muitas coisas. O palhaço é grande para caber todo mundo, o palhaço é grande para ele não cair. É aquilo. Não é o certo. É aquilo, porque é para ele, é aquilo. Né? Então, se esse espaço do vazio que você está dizendo do palhaço, se chega assim, para você hoje, agora, talvez daqui a meia hora não seja mais, é isso. Mas eu queria ouvir o Cristian. Não, eu acho que tem uma expressão em inglês, né? Put yourself on the other shoes, né? Você se colocar nos sapatos do outro, né? Se colocar no ponto de vista do outro, mas mais do que no ponto de vista dele, que do ponto de vista é um conceito geometral, óptico, né? A ideia do sapato envolve o corpo, né? Envolve o pé, assim, que você só sente doer se você de fato colocar um sapato que não é seu. Então, a gente tem essa combinação entre o deslocar-se para a posição do outro, né, o abrir-se para a hospitalidade, para a hospedaria, e ao mesmo tempo essa metáfora da pobreza, o que vem do outro, que eu achei pelo caminho da vida, jogado, que ninguém quis, o que vem do outro é precioso. Né? Porque eu posso vestir e posso continuar com isso na minha própria jornada. Né? Essa é uma atitude, acho que muito importante para a escuta simbólica, né? nesse ponto de receber o pouco que a vida dá com generosidade. Isso se traduz numa escuta generosa. Eu entendo que a escuta lúdica ela é um tipo de destino que a gente dá para a generosidade. Né? Puxa. Fala, querido. A criança, eu tenho uma menina de 6 anos e acontece muitas situações onde ela e as amigas se desentendem. Então eu sempre peço para elas nessa idade tentar se resolver. E vira e mexe alguém, ou uma amiga, ou ela vem e fala, mas tá acontecendo isso, eu não tô conseguindo. Daí meu marido fala, não se mete, deixa ela se resolver. E eu tenho antes de vir pra cá pra fazer meu questionamento. Elas estavam lá montando a mesa pro almoço, a gente ia fazer um restaurante. Daí a amiguinha dela ficava, não quero essa toalha. Daí minha filha falou, mamãe, eu não tenho a toalha, ela não quer essa toalha. Depois eu soube. Não. Daí chegou uma hora que eu falei, mamãe, mas eu vou falar não. Ai, pergunta pra ela por que ela fala não, porque você não tem alguma coisa, né? E ela não conseguiu desenvolver isso. Essa mesma eu falei, então, olha, ela tá querendo fazer isso, você cedeu aqui, né? Então, ela te escutou quando você não queria toalha. Será que você não poderia escutar agora o que ela quer? Daí ela falou, tá. Eu falei, então fala, filho. Então, isso foi para exemplificar. Queria saber eu, no papel de mãe, o quanto a gente interfere para ensinar, né? Porque eu também não posso toda hora acontecer alguma coisa, eu ir lá e falar, então deixa eu colocar vocês aqui, vamos fazer uma assembleia e a gente resolve. Porque também tem a vez dela. Só que o quanto que isso também não é aprendido, né? Então, essa questão super importante, candente, assim, a gente discute isso no contexto, vamos dizer assim, dos modos de criação no Brasil, né, onde há uma leitura, né, que argumenta o seguinte, pela formação dos nossos, da nossa família, da relação entre o público e o privado, a gente conseguiu se colocar numa posição que a gente não escuta nossas crianças. As crianças, elas berram, elas vão para lá, elas vão para cá, mas a gente não as leva a sério como sujeitos. Isso, digo assim, não é um caso ou outro, claro que tem uma mãe que se esforça, mas o nosso laço social, no sentido mais genérico, ele se exige da criança silêncio e, assim, uma imagem gloriosa de gozo e satisfação, de felicidade. Né? Então ela precisa estar feliz. A ideia de... Como você imagina alguém feliz? Não é alguém falando. Você imagina alguém feliz, alguém agindo, fazendo e etc. A criança magnífica, a criança em estado assim, de gozo e satisfação, é uma criança silenciosa. Concordo contigo, a ideia de você monitorar as relações de escuta, às vezes dá para fazer, mas em geral é difícil.
né? Então, como é que a gente ensina nossas crianças a escutar? Falando com elas e convocando elas para um lugar de escuta, que é o que a gente não faz, né? Quem é que, seriamente falando, divide, né, e compartilha as suas questões reais com as crianças? No tempo, na linguagem, da forma que elas podem entender, da forma não violenta, mas compartilhar. Eu estou com um problema, como eu pago as contas? Eu estou com um problema. Por quê? Porque a gente quer protegê-las disso. Eu estou com problemas, estou brigando com tal pessoa. Não está legal. A gente reclama. Reclamar é outra coisa. Reclamar é justamente uma espécie de anti-escuta, né? De, assim, ficar quieto aí como um saco onde eu deposito, assim, aquelas palavras que eu não consegui dizer para o meu chefe, não consegui dizer para aquela pessoa, daí eu uso você como um fantoche ou um espantalho para isso. A prática de falar sério para valer com crianças, ela é muito rara. E a gente, no consultório, a gente percebe quando alguém é capaz de fazer isso e quando isso está faltando. Às vezes isso falta mais, às vezes isso falta menos. É assim que a gente ensina elas a escutar, né? Olha, primeiro que meninas intrigarem, meninos se socam, meninos fazem intrigas, né, normalmente. Tem um amigo, filho costuma achar que a gente é fórum. Vou no fórum para resolver os problemas, né? Um primeiro passo é esse, você ter o hábito de conversar e ter o hábito de expor, ter o hábito de escutar e criar campos de escuta. E tem um amigo que desenvolve um trabalho muito legal, depois eu te passo, a gente se conhece, que é inspirado na comunicação não violenta para crianças. Então, não adianta falar para sua filha assim, não, resolve lá, a gente faz isso, resolve, se você não dá instrumentos para ela. Então você tem que começar na sua casa e com ela dar instrumentos para que ela possa sozinha resolver esses conflitos. Falar qual que é o fato da amiga, o que ela sente em relação a esse fato, o que ela precisa e o que é o pedido dela. Então acho que você instrumentalizando vai ajudar com que ela se crie essa solução sozinha. Falei aqui uma questão de situação de autonomia. Beleza? Olha, no começo estava pintando pepino, agora já está saindo, então vamos terminar. Gente, obrigado. Um beijo para vocês.